Tudo bem, pessoal? Boa noite. A semana ainda não acabou, né? Estou gravando agora o boletim semanal de orçamento e contabilidade pública. Vou fazer aqui um resumo da semana. Eventualmente eu vou dar uma olhadinha aqui rápido no computador para não esquecer nada, certo? Mas eu vou falar aqui basicamente os principais acontecimentos da semana na matéria orçamentária, que ocorreu nos grupos, que ocorreu no 3D concursos, que ocorreu em aula presenciais, tá bom? Então vamos começar pelas dicas, né? Que é o que interessa mais. Então essa semana a gente teve 4 dicas. Vou resumir aqui as 4. A primeira dica foi a 105, fala sobre as receitas patrimoniais. Então, por exemplo, royalties, laudêmios, aluguéis são receitas correntes do tipo patrimonial, inclusive aplicações financeiras. Também são receitas correntes patrimoniais. Tem uma divergência aí do CESP, que ele considera que quando royalties é a União pagando royalties a título de ressarcimento para o Estado, na prova do TCE Paraná ele considerou isso como outras receitas correntes do Estado. Beleza? A segunda dica foi a 106, fala sobre as contribuições sociais. A gente sabe que as contribuições sociais, em regra, são da União. A única contribuição social que não é da União são as contribuições previdenciárias dos estados e municípios para os seus regimes próprios. E a minha pergunta era bem simples, era saber qual é a única contribuição social que não faz parte do orçamento da Seguridade Social da União. É a contribuição do salário educação, como o próprio nome diz, ela tem que ir para a educação, e a educação é uma temática específica do orçamento fiscal. A dica 107, ela trata sobre outra pegadinha de prova, que é a questão dos bens apreendidos. Então a gente sabe que normalmente a alienação de bens é receita de capital. No entanto, a receita de alienação de bens apreendidos ou calcionados é considerado outras receitas correntes. Essa foi a terceira dica dessa semana. A última dica dessa semana foi a 108 e perguntava o seguinte: toda receita corrente é financeira, ou toda receita de capital é financeira ou primária? Então, quando se pergunta se uma receita é financeira, você tem que fazer um contraponto com a receita que não é financeira. Então, a receita ou ela é financeira ou ela é primária. O importante é o seguinte: existem receitas correntes que são financeiras, existem receitas correntes que são primárias. Você deve gravar as receitas correntes que são financeiras. Por exemplo, juros recebidos, que é receita de serviço, e aplicações financeiras, que é receita patrimonial. Além disso, a gente tem receitas de capital que são primárias. Por exemplo, receita de empréstimos compulsórios e transferências de capital recebidas. Então, nas dicas foram essa daí. Eu vou comentar agora outra parte que rolou essa semana, que foi a zoeira orçamentária e a zoeira contábil. O que é a zoeira orçamentária? Eu publico 2 perguntas, uma pergunta mais light e uma pergunta mais pesada na sexta, comento no sábado, e eu faço a mesma coisa no sábado para responder no domingo, só que aí relacionada à contabilidade pública. Zoeira orçamentária na sexta, zoeira contábil no sábado. Então vamos lá. A zoeira contábil da sexta, basicamente ela queria saber o seguinte: existem outros planos na Constituição Federal além do PPA. Esses planos, independente do prazo dele, eles devem ser compatíveis com o PPA, mesmo sabendo que o PPA é de 4 anos e o PPA é de médio prazo. Então, um plano de longo prazo, ele eventualmente terá que ser compatível com o PPA, sendo que o PPA é um plano de médio prazo. Só que eu perguntei mais uma coisa: se existe ou não existe plano de longo prazo em matéria orçamentária? A resposta: não existe, porque o maior plano é o PPA e é de médio. E mesmo que esses planos aí, esses planos nacionais, regionais, setoriais da União, eles também passam pelo Congresso Nacional. Isso foi o resumo da zoeira orçamentária, foi o que a gente cobrou. Quanto à zoeira contábil, deixa eu só dar uma lida aqui, a zoeira contábil foi relacionada à DVP. Então na DVP a gente tem variações quantitativas. E a minha pergunta é a seguinte: a gente tem as variações quanti e as variações quali. Na DVP, demonstração das variações patrimoniais, não tem variações qualitativas. Porém, a gente tem uma coisa que está no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o seguinte: existem outras demonstrações contábeis não no setor público e no setor privado. Uma delas é a DRE, demonstração do resultado do exercício, e no MCASP faz essa comparação, que a DRE está para o setor privado, assim como a DVP está para o setor público, com uma diferença. A DVP ela não visa o lucro, ela visa demonstrar as alterações patrimoniais, enquanto a DRE visa demonstrar o lucro do exercício. Beleza, pessoal, isso foi as dicas, depois a gente falou da zoeira, agora vamos falar uma coisa simples.
Essa semana, o curso regular de contabilidade pública, agora à noite, eu acabei de postar mais 4 aulas. Dessas 4 aulas, só tem uma aula que os vídeos serão atualizados durante a semana, que eu vou gravar durante a semana, se Deus quiser aí, certo? Mas os PDFs, para quem só tem um curso de PDF, beleza. O pessoal dos outros cursos, não se preocupe, porque no final de semana que vem eu estarei atualizando os cursos de vocês. Professor, que aulas foram essas? Foi a aula de avaliação patrimonial, certo? Uma aula realmente pesada, complicada. Tentei ao máximo trazer mnemônicos, certo? Tentei ao máximo trazer tabelas comparativas das bases de mensuração do ativo e do passivo. Trouxe as questões já de 2017, isso é importante. Já tivemos duas provas distintas que cobraram as bases de mensuração do ativo e do passivo. Uma prova foi da UFOP, Universidade Federal do Ouro Preto, e outra prova foi a do TRT, 24ª Região, beleza? Essas questões já foram incorporadas no PDF, e é isso aí, pessoal. O que mais eu tenho para dizer? Nossos cursos agora de contabilidade pública, a gente já está com mais de 70%, o de contabilidade aplicada ao setor público, e o dos demais cursos, em breve, assim que eu subir essas 4 aulas, eles vão bater os 80%. É porque o regular, realmente, ele tem 36 aulas, então realmente tem muita coisa para ver aí, mas a gente já bateu quase 70%. Beleza, pessoal? O que mais eu posso dizer para vocês? Vem aí o 3D itinerante. O que é o 3D itinerante? A gente vai, de acordo com a demanda, a gente vai dar aula presencial em alguns estados. O nosso primeiro portfólio, o nosso primeiro foco, vai ser questões de exercício, que é o que eu chamo de tiro curto. Ou seja, a gente pega alunos que já têm uma base mínima, certo? E a gente faz simulados de questões e comenta de forma teórica. A princípio a gente vai começar em uma das cidades aí do Brasil, que a gente tem maior público, né? E a princípio deve ser Brasília. A gente só está fechando o local e na sequência a gente já, de acordo com a demanda, dando o projeto certo em Brasília, a gente já começa em outros locais aí. Beleza, pessoal? Como eu disse, vai ser de questões. Eu vou dar, se eu não me engano, são 5, 6 aulas. Eu tenho que ver ali o cronograma, mas eu acho que são 4 ou 5 encontros. E o Fontinelli vai dar, eu acho que são 3 encontros, 3 dias, né? 6 encontros, que a gente vai dar o sábado de manhã e de tarde. Eu vou ser 6 encontros, 30 horas aula, e o Fontinelli vai ser 4 encontros, 20 horas aula. Esse curso, como eu falei, ele é para quem já tem uma base mínima, certo? Tiro curto para o pessoal revisar e internalizar, principalmente quem já viu a matéria. É muito interessante, porque você vai começar a ver as principais alterações. Eu vou começar com o orçamento público, dando tudo certo, a gente parte para a contabilidade pública, dando tudo certo em Brasília, a gente parte para outros estados aí, de acordo com a nossa proposta comercial aí, que a gente vai usar o site para lançar e alavancar esse projeto, né? A gente vai fazer um projeto misto. Ele não é presencial, mas a gente vai usar a plataforma EAD para distribuir os slides, para distribuir os PDFs, certo? Para marcar a data das aulas e divulgar já como é que vai ser a metodologia. Beleza, pessoal? Então, mês de abril vai ser lançado o 3D Concursos, 3D Itinerante, desculpa, o 3D Itinerante. E esse curso a gente pretende já iniciar no mês de maio, certo? E em maio vai ter mais novidades, aguardem. É isso aí, fiquem com Deus, uma ótima semana de estudo, perseverança, calma. Essas notícias aí, elas não vão abalar ninguém porque realmente vai ter concurso. Isso aí todo mundo sabe. A questão é quando vai ter. Então esteja preparado porque quando vem o edital é implacável, certo? É isso. Boa noite, fiquem com Deus e até o próximo boletim semanal de Orçamento e Contabilidade Pública.